Nesse vídeo falaremos um pouco sobre Profibus e mostraremos pontos importantes em relação às interferências e os ruídos que prejudicam a comunicação em Profibus, e que podem também ser úteis durante a fase de startup e manutenção de redes de Profibus, tá? Sobre Profibus. O Profibus é um acrônimo de Process Field Bus e ele é um sistema de comunicação em rede. Há 3 tipos de Profibus. O primeiro é o Profibus DP. Essa foi a primeira versão a ser criada. Ela é indicada para chão de fábrica, onde um grande volume de informações por causa de um grande volume de informações, e por isso é necessário ter uma alta velocidade de comunicação. O segundo é o Profibus FMS, que é uma evolução do Profibus DP, e é distinta do Profibus DP por causa que usa comunicação a nível celular. O terceiro é o Profibus PA, né? Essa é a versão mais moderna do Profibus. Uma das características principais dela é que ela pode usar a mesma linha física de alimentação para transmitir os dados. Então ela pode usar o mesmo cabo de energia tanto para transmitir dado quanto para transmitir eletricidade. Tá? E isso ajuda muito porque economiza tempo, economiza cabos, né? Você não precisa de tantos cabos. A interferência em cabos depende de vários fatores, que vai da construção, da sua interação com outros elementos, da sua interação com os outros cabos que estão ao seu redor, e também vai muito da rede, que vai dos conectores, dos equipamentos, dos terminais, das blindagens, dos ambientes. Há uma infinidade de variedades e de fatores também que limitam o trânsito por cabos e que deve ser considerado no projeto, né? Porque nesse projeto de cabos, né, de cabeamento, tem que ser considerado muitos fatores, até mesmo o material que é usado por questão de interferência magnética. E assim, o principal para diminuir a interferência é prestar atenção, com muita atenção ao ruído, que pode ser diferencial. É um diferencial isso, você diminuir o ruído, as características também do circuito. Por exemplo, o questão longitudinal, porque em uma ponta do cabo, a frequência e a potência que ele está saindo é uma. No final dela, a potência que está chegando e a interferência que tem é outra. Então, quanto maior for o cabo, mais interferência vai ter ao longo desse cabo. O cabo ele vai perder a potência do sinal. Isso facilita muito para que você tenha ruídos, que você tenha até mesmo perca de dados, dependendo do tamanho, né, do tipo de cabo que você usa. Questão também potência também que entra nessa questão, né? Porque não adianta nada você ter uma potência até uma certa quilometragem e você querer que além dessa quilometragem você consiga um bom sinal, uma boa chegada de dados também, né? E questão também das interferências mesmo eletromagnéticas, que no caso das interferências eletromagnéticas causado por vários equipamentos eletrônicos, também por fios, terminais mal feitos, mal instalação dos cabos, mal instalação dos conectores, entre vários outros fatores, problemas de compatibilidade, distribuição dos cabos e a sua topologia, né? Questão de distância, das interferências mesmo eletromagnéticas, que no caso as interferências eletromagnéticas causado por vários equipamentos eletrônicos, também por fios, terminais mal feitos, mal instalação dos cabos, mal instalação dos conectores, entre vários outros fatores, problemas de compatibilidade,
distribuição dos cabos e a sua topologia, né? Questão de distância, posicionamento, tudo isso já interfere muito. E também são muito, né, fatores aí. Também é muito importante a proteção das ondas eletromagnéticas, como eu vim falando. E é comum, muito comum esse tipo de interferência, principalmente em polos industriais, em áreas industriais, devido à grande quantidade de cabos que tem lá espalhado, né? Às vezes mal feito, principalmente isso, questão de cabeamento mal feito. Isso gera um campo eletromagnético que cria muito ruído ali em volta, e aí isso acaba atrapalhando muito na comunicação por cabo, né? Mas nessa questão da indústria mesmo, principalmente em polos industriais ou mesmo dentro de indústrias, há muita interferência, mesmo em informações que não são trocadas por cabos, seja um sinal de celular, por exemplo, há muita interferência se não for mal feito, porque quase tudo é feito de metal, geralmente é feito de aço, que é algo magnético, né? O aço ele é muito magnético. Então, assim, o aço, mas uma má instalação, por exemplo, você não usar alumínio nos tubos para conduzir os cabos, né? Porque o alumínio ele é um bom condutor elétrico, então ele acaba diminuindo muito o campo magnético. Por exemplo, dentro de indústrias é comum perca de dados nessa questão quando é mal feito, porque, por exemplo, os motores têm muita fiação, o maquinário tem muita fiação, a distância também é muito grande dependendo da indústria, né? Às vezes você tem uma indústria que o tamanho dela chega a ser de quilômetros, então dentro ali se Vou estar falando sobre a frequência de amplitude do jitter. O jitter é uma variação estatística do atraso na entrega de dados em uma rede, ou seja, pode ser definida como a medição de variação do atraso entre pacotes sucessivos de dados. Observe-se ainda que uma variação de atraso elevada produz uma recepção não regular dos pacotes. Os sinais digitais são amostrados no ponto médio dos bits. Se uma instância tem uma pequena variação em torno do ponto médio do bit stop, o que é uma instância ideal de amostragem, fazendo com que haja uma flutuação no sinal em diversos períodos de bit, ocorre o jitter. Se este for longo o suficiente, pode induzir a uma interpretação incorreta dos bits, afetando o processo de recuperação de dados. É muito importante a relação de sinal-ruído na prática. Com longas distâncias, essa relação pode ser diminuída, e aí se passa a ter o comprometimento com a integridade do sinal. Podemos citar dois tipos de ruídos, um modo diferencial e um modo comum. O ruído de modo diferencial entra no sinal como uma tensão diferencial e não pode ser distinguido pelo transdutor, onde a interferência acontece entre a linha e o sinal. Quando se tem o ruído em relação ao da Terra, é o que chamamos de modo comum. Os sinais de radiofrequência são fontes comuns de ruído de modo comum. E o ruído em modo comum é o maior problema em cabos devido à impedância comum entre o sinal e o seu retorno. Os efeitos de ruídos podem ser minimizados com técnicas adequadas de projetos e instalação e distribuição de cabos. Aterramentos e blindagens. Aterramentos inadequados podem ser fontes potenciais indesejadas e perigosas, o que podem comprometer a operação efetiva de um equipamento ou o próprio funcionamento de um sistema. Bom, em conclusão, a gente viu um pouco sobre Profibus, os três tipos de Profibus e o Profibus mais usado ultimamente, que é o Profibus PA, né? E a gente viu também sobre as interferências que podem ser causadas nesses Profibus.
E é isso aí.